Boa noite a todos vocês. O fato de estarmos em poucas pessoas não quer dizer nada, né? Eu fui professor, até hoje sou professor da faculdade e da pós-graduação, e as melhores aulas eram aquelas em que vinham os professores, os alunos em pouca quantidade, que a gente dialogava mais, tinha mais liberdade, né? O professor gosta de casa cheia, mas o fato de vir menos gente não há demérito nenhum, nem para mim, nem para vocês. Aliás, o prazer é o mesmo. Bom, eu vou falar com vocês. Pensei, o Antônio Marques me pediu para falar, a gente teria 2 horas aqui, né? Mas eu vou tentar poupá-los, não sei se eu consigo, porque o tema realmente é muito palpitante, é muito interessante. Então a gente vai tentar dar uma abreviada, pular algumas coisas, tá bom? Então agradeço a presença de todos vocês, de antemão, da Marlene, que se tornou minha amiga e é uma senhora eletrizada, ela luta por essa cidade como ninguém, o Eliseu aqui, também um companheiro de primeira grandeza. Então vamos lá, gente. Eu vou falar com vocês muito rapidamente sobre o projeto Moradia Legal, que é um projeto que a gente idealizou e coordena, ao lado de outros projetos sociais que a gente coordena, que começou em 2005, quando nós instalamos em Ribeirão as varas de fazenda pública. No interior não havia vara de fazenda pública, nós lutamos por isso, conseguimos, durante muitos anos de luta, convencer o tribunal a instalar as varas de fazenda pública, instalamos 2 em Ribeirão. Eu conto até uma história interessante, que nós fomos uma caravana enorme pedir ao tribunal para criar a vara, e quando chegamos lá no tribunal, pedir várias varas, uma delas era de fazenda pública. O tribunal concordou com tudo e deixou a de fazenda pública de lado. Falou: Gandini, o presidente me disse, na frente de todos, não dá para criar vara de fazenda pública em Ribeirão. Nós fizemos uma conta e a vara vai nascer com 80 mil processos. Então, se nós colocarmos a vara em concurso, nenhum juiz vai se inscrever. E aí eu dei um checkmate no presidente. Eu disse: então o senhor coloque em concurso que eu vou. Ele falou: mas até brincou comigo, você cheirou Varsol? Eu disse: não cheirei, é que o interesse público deve estar acima de tudo, então eu estou com 5 mil processos, fico com 80 mil, não tem problema, né? Felizmente, depois a corregedoria opinou e o tribunal acabou criando 2 varas e eu recebi só 40 mil processos, que eu tinha prometido e tive que cumprir a palavra, né? E ninguém viria mesmo. Então, vim para a vara de fazenda pública. Quando cheguei na vara, encontrei uma infinidade de problemas, mas alguns problemas eram muito graves, eram muito sérios e mereciam uma atenção especial. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos esses processos, eram quase 40 mil, eu fui despachando os processos e, aos poucos, fui separando os assuntos mais relevantes, foram alguns meses, e separados os processos, um deles, por exemplo, era transporte de cadeirante. Nós tínhamos 248 cadeirantes sem transporte. Então, não podiam ir à escola, não podiam ir ao trabalho, não podiam ir à fisioterapia, ao tratamento. Então, reunimos lá os 2 juízes de fazenda, mais o doutor Gentili, na época só da infância, hoje também do idoso. Reunimos o pessoal, conversamos com a Transerp, com a prefeitura, até por iniciativa da própria prefeitura, que não conseguia um modo de gestão que fosse capaz de resolver o problema, e nós enfrentamos o problema. Fizemos 5 reuniões. E na 5ª reunião decidimos que não precisava da 6ª, porque não tinha mais ninguém sem transporte. O problema não era a falta de dinheiro, era falta de gestão. Não se sabia como administrar o problema. Na primeira reunião tinha 248, na segunda 189, na outra 140 alguma coisa, na outra 70, na outra sobravam 2 vagas. Por quê? Porque a gente entendeu qual era o problema, quais eram os gargalos e foi chamando para essas reuniões as pessoas que podiam nos ajudar, pessoas e instituições, HC, APAI, Egídio Pedreschi, Moura Lacerda, Barão de Mauá, e fomos trazendo esse pessoal, conversando e fomos encontrando mecanismos de desviar do problema, enfrentamos o problema e o transporte resolveu. Segundo problema que a gente encontrou gravíssimo, milhares de ações pedindo medicamentos. Pessoas muito pobres que não têm condição de comprar um medicamento, fralda descartável, principalmente as geriátricas, as dietas enterais, cadeiras de roda, aparelho de surdez, enfim, pessoas pobres que não têm acesso a esses bens de saúde. Então, me debrucei também sobre esse problema, estudei com profundidade,
escrevi um artigo que acabou virando aí uma espécie de referência nacional. Acabei depois escrevendo mais 4 livros, um deles vai sair agora no final do ano. Então, nós abordamos esse tema e criamos em Ribeirão Preto um padrão nacional. Hoje, Ribeirão Preto é referência nacional em fornecimento de medicamentos, fraldas e tudo isso por conta desse processo que a gente desenvolveu, né? E tanto que hoje eu presido o Comitê Estadual de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, nomeado pelo Presidente Supremo, por conta desse trabalho que a gente vem fazendo. E hoje, então, Ribeirão, todo mundo, o Brasil inteiro está olhando para cá e copiando as experiências nossas. Daí esse novo livro, pela primeira vez se publica no Brasil, um livro com protocolos de acesso a medicamentos e fraldas, etc. Enfim, de acesso à saúde, que é um bem fundamental. Com isso, a gente passou a conhecer um pouco dos problemas da saúde, né? E talvez das soluções também. O terceiro problema que nos impactou demais foi a questão das favelas. Nós tínhamos uma série de ações, uma quantidade enorme de ações, que tratavam de assentamentos irregulares, né? Ou invasões, coisas do tipo. Na verdade, a gente sintetiza isso na palavra favela, porque é isso que é. Então, esse outro problema nos preocupou muito. O que nós fizemos? Fiquei pensando naquilo um tempo, conversei com o meu colega, o Júlio, que é companheiro nos medicamentos, em tudo ele é companheiro desde a primeira hora, uma pessoa fantástica. A gente sempre procura defeito nos outros, né? Eu procuro nele, mas não achei ainda. Em 6 anos não consegui achar. Então, vamos continuar trabalhando junto. Então, falei com o Júlio. Júlio, não adianta, eu estou vendo os processos. Nós temos processos com 10 anos, com 12 anos, com decisões aqui do tribunal e a favela está lá. Não resolve o problema. E contei para ele uma experiência que eu tive em Jaboticabal, há 26 anos mais ou menos, quando, no começo da minha carreira, entrei em janeiro de 84, por volta aí, uns 2 anos de carreira, eu, em Jaboticabal, enfrentei um problema, a favela. Tinha uma favela lá, pequena, mas aquilo impactava. Os comerciantes reclamavam que o garoto roubava maçã, o outro reclamava que tinha o Zé Pinguinha, que bebia muito. E eu sempre fui daquelas pessoas que vão na causa, vão na ferida. Não fico só no efeito. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de resolver o problema. Peguei um amigo, num dia de chuva, filmamos a favela, com uma máquina dessas filmadoras, reuni na Associação de Engenharia de lá e de arquitetos as pessoas mais representativas da cidade, os juízes, os promotores, o delegado, o bispo, o padre, os vereadores, o prefeito, o vice, e assim por diante, os usineiros. E com esse pessoal ali, convidei 51 pessoas, foram 48. Eu me lembro que era dia 3 de maio. Expus o problema, rapidamente, 30 segundos, e falei, vamos ver aqui uma televisão, nós filmamos alguma coisa e mostramos, então, a favela. Aquilo deixou todo mundo entristecido. Nossa, a nossa cidade tem isso, a gente não sabe e tal. Eu disse, todo mundo reclama, mas não adianta só reclamar, a gente tem que fazer a parte da gente. Então, combinamos naquele dia que nós montaríamos 3 grupos. Um grupo que cuidaria da parte jurídica e social, um grupo que cuidaria de projetos para resolver para onde vão aquelas pessoas, como é que vai ser a casa, que tamanho, etc. E um grupo que cuidaria do dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. Com essas 3 coisas, a gente conhecia bem a realidade, era uma favela pequena. Dia 18 de maio nos reunimos pela 2ª vez. Nós já tínhamos passado na Câmara a lei que desafetava a área onde seriam construídas as casas, os projetos estavam prontos e todo o dinheiro arrecadado, em apenas 15 dias. Ou seja, havia energia suficiente para resolver um problema. Não havia quem enfrentasse o problema. Não havia uma liderança capaz de reunir as forças vivas da sociedade e fazer isso. Muito bem, essa experiência foi trazida para cá. Quando eu enfrentei aqui o problema das favelas, e o Júlio concordou comigo, Gandini, de fato, o processo vai andar, vai chegar a uma decisão, mas a favela vai continuar lá e aumentando. Então, você tem razão, vamos resolver o problema do jeito que você acha que deve, ou seja, de pendura a toga, desce do pedestal e vai para a rua. Vai conversar com as pessoas. E foi isso que nós fizemos. Começamos a reunir no centro médico 3 pessoas, 15, 30, 50, e todo mundo mostrando boa vontade. Trouxemos
as associações de classe, trouxemos a maçonaria, trouxemos o clube de serviço, as universidades, veio a USP, veio gente da prefeitura, vieram, lembro que 2 vereadores, veio um promotor, nós fomos reunindo as pessoas até que enchemos um auditório quase desse tamanho aqui. Então eu disse, chegou a hora de parar de conversar, nós já sabemos um pouco, já entendemos, agora vamos criar os grupos e começar a trabalhar. Nós criamos os 3 grupos de Jaboticabal, jurídico, financeiro e de projetos. Criamos um 4º grupo importantíssimo, que é o grupo social, já que aqui o número de favelados a gente imaginava era muito grande e precisava fazer um levantamento muito sério, tecnicamente bem fundamentado, precisaria ter um núcleo social. E também criamos um núcleo comunitário, porque você não pode fazer um projeto para a pessoa. Eu quero resolver o seu problema. Eu tenho que resolver com você o seu problema. É um conceito completamente diferente. Se nós não temos um núcleo comunitário, como dialogar com a comunidade? Não é? Com quais comunidades? Como é que elas estão constituídas? A questão do tráfico, tudo isso está envolvido. Então, montamos o 5º grupo, criamos um grupo gestor, que então seria 2 pessoas, o coordenador geral, um subcoordenador ou coordenador adjunto e mais os 5 representantes dos 5 núcleos. Elegemos o pessoal e começamos a trabalhar. Eu sobrevoei todas as favelas de Ribeirão, tirando fotografia, coincidentemente com o Tiago, que sobrevoou a cidade comigo naquela época, e o Tiago fotografou com a gente todas as unidades, a gente conheceu onde elas estavam, descemos, botamos tudo no mapa e botamos as fotos no computador, e começamos a olhar como é que aquilo estava. Numeramos, então, os barraquinhos, né, da favela, e, em seguida, fomos com um grupo por baixo, casa por casa, barraco por barraco. Fizemos isso nas 34 favelas, quase 20 mil pessoas, e fomos, então, tinha barraco que se olhava, era um barraco. Chegava lá, eram 2 famílias, 3 famílias. Né? Então, a gente foi, casa 24, virava 24A, B e C, e assim por diante. De forma que nós fizemos um levantamento completo, descobrimos de onde vinham as pessoas, quanto ganhavam, qual a escolaridade, quantos filhos tinham, se tinham deficientes, se tinham idosos, se tinham problema com saúde, se frequentava escola, se frequentava o posto de saúde, se as grávidas estavam sendo tratadas no pré-natal. Fizemos todo um levantamento e aí começamos a trabalhar. Priorizamos alguns núcleos, o núcleo do Monte Alegre, com 420 famílias, e a região do aeroporto, com mais ou menos 700 famílias. Claro, fizemos outros projetos, mas esses foram núcleos importantes para nós, prioritários. Fizemos um projeto para o Monte Alegre, para atender as 420 famílias. Fizemos 102 casas, com o apoio da prefeitura, então o prefeito Gasparini, que deixou no orçamento 3 milhões para essa atividade. Construímos as casas, fomos tirando, negociando família com família, quem tinha que sair, como, trocando barracos e tal, de forma que deixamos o espaço onde seria o plano viário, ali fizemos as ruas, as vielas e tudo mais, e levamos galerias de água, esgoto, asfalto, guia, sarjeta, etc., pracinhas, e fizemos tudo, e resolvemos a situação daquelas 420 famílias. No caso do aeroporto, fizemos um outro projeto, o projeto seria encaixado no PAC, não conseguimos encaixar porque Ribeirão tem um IDH acima da média nacional, ficou de fora. Nós, então, criamos uma ideia de incluí-lo no PAC por conta da internacionalização do aeroporto. E alguém fisgou a isca e a gente conseguiu liberar 47 milhões, na ocasião, para atender as 721 famílias que estavam cadastradas. Fizemos, então, os projetos, separamos 7 milhões para equipamentos sociais, creche, escola, posto de saúde, etc., mais 1,3 milhão para o serviço social, que eu vou explicar por quê, e o restante para construir casas. Construímos 29 casas, que foi a contrapartida da prefeitura, e mudamos essas famílias antes do Gasparini sair. Que foi até uma homenagem a ele pelo apoio que ele nos deu naquela ocasião. Fizemos o projeto foi feito com o CDHU, com dinheiro do Estado e da União. O dinheiro da União veio para o CDHU, que desenvolveu conosco o projeto, licitou, contratou as empresas e está construindo. Nós já levamos para esses núcleos 60 famílias, além das 29, mais 160, e agora, provavelmente no final do mês, comecinho de setembro, nós devemos levar mais 230,
e em novembro mais 208. Com isso, nós completamos toda a região do aeroporto. Não fosse o problema de as favelas terem crescido, nós não teríamos mais favelas em toda aquela região, poderíamos internacionalizar o aeroporto sem ter esse argumento, mas tem muita gente morando no entorno, Urubu e tal. A questão já estaria resolvida. Infelizmente, a gente não controla todas as variáveis, e os urubus estão lá, e as favelas, talvez algumas fiquem para trás. Então, Monte Alegre, 420 famílias, a região do aeroporto, 721. Trabalhamos com a Mangueira, uma favela que tem aqui mais perto da cidade, 384 famílias. Desenvolvemos um projeto em 2 fases, 192 apartamentos, depois mais 192, próximos de uma área que era um campo de um clubezinho do Zé de Patrocínio. Conseguimos resolver todas as questões, estou resumindo muito aqui, essa história é muito longa, mas tiramos uma família que estava lá, arranjamos uma casa para ela dentro do projeto e tal. A área foi licitada, hoje o CDHU vai levantar lá 192 apartamentos, nós vamos tirar metade dos favelados e levar para lá. A metade vai ser derrubada, vira área. Nessa área fazemos mais 190 e tiramos o resto e urbanizamos a área. Então a favela das Mangueiras, em breve, também desaparece. Outra área que era gravíssima para nós era a questão da região do Tanquinho, do Brejo, Vila Elisa, Vila Zanete, Vila Mariana, Dito Cabrito e aí vai. Nós visitamos toda essa área, conversamos com as pessoas e percebemos que não tinha sentido. Mais de 20 anos, pessoas morando naquelas favelas, do lado do córrego. Todo ano tem enchente em Ribeirão. Todo ano tinha lá alguém levando cobertor, levando cesta básica, levando colchão, levando um fogão velho, mas ninguém resolvia a causa. A causa é tirar as pessoas da beira do rio, onde enche o rio. A beira do rio, a margem é do rio, não é nossa. Não é? Então, como não se resolve a causa, você fica fazendo esse jogo de explorar a pobreza. Muito bem, nós resolvemos a causa. Na semana passada, vocês viram na televisão, na mídia, que nós tiramos todas as famílias. Sobraram só 17, que não estão em área inundável e que quiseram ficar, que estão na Rua México. Todas as demais saíram, foram para apartamentos bonzinhos, arrumadinhos, conjunto lindo, numa área, quem foi lá ver, uma das áreas mais bonitas da cidade, tá uma maravilha. Aquilo já é uma cidade, né? Então, aquelas famílias, no primeiro momento, recusaram, não, apartamento eu não vou, quero para casa. Até porque viu as casas para o pessoal do aeroporto, que tem até energia solar, tal. O pessoal queria ir para aquelas. Não, aquelas é outra conversa. Aí eu fui lá de novo, de barraca em barraca, vai conversando com todo mundo. Não, você leva o teu cachorro, esse não pode ir e tal. No fim, convencemos todo mundo. Era um descontentamento de 289 famílias, foi reduzindo. No finalzinho ficaram 5. Mas aí conversamos, os 5 levaram a documentação na Caixa, a Caixa aprovou, e eles mudaram, não teve nenhum problema. Então, mais 5 favelas que se vão de uma vez, e essas pessoas ganham esperança, ganham sonho, e vão enfrentar uma vida completamente diferente. Muito bem. Um outro projeto que eu vou falar rapidamente, aliás, vou falar um pouco antes de um defeito que a gente encontra nisso. Primeiro, não há política pública habitacional. Aliás, não há política pública para nada. Então, não tem política pública para a saúde, não tem para a educação, não tem para a mobilidade urbana, não tem para o transporte coletivo e não tem para a habitação. Sobretudo para a habitação popular, onde estão 90% do déficit habitacional, até 3 salários mínimos. Como não tem política pública nenhuma, você vai enxugando gelo. Você vai tirando favelas e as favelas vão aumentando. Hoje, nós tínhamos na época 19.500 pessoas morando em favela em 34 núcleos. Hoje nós temos 23 mil em 44 núcleos. Estamos terminando com 10 favelas, 10 ou 11, portanto, ainda vamos ficar com 33, ou seja, quase não diminuímos nada, apesar de tanta casa construída, tanto apartamento e tanto esforço. Por quê? Porque o poder público não faz a parte dele. Não cria uma política pública adequada para o tratamento dessas famílias e não fiscaliza o suficiente para que essas pessoas não aumentem as invasões. Bom, o exemplo disso, Barragem de Santa Teresa, conhecida por Favela da AIDS, eu acho que eu tenho uma foto dela aqui, ali em frente ao Santa Teresa, do outro lado, onde tem a barragem. Aquilo era um horror, uma coisa maluca. Nós fomos lá, visitamos, conversamos, eram 14 barracos. 11 barracos tinham entrado no primeiro cadastro e, portanto, receberiam casas das famílias, 3 não, porque eram invasões recentes.
Tínhamos que achar outra solução. E mais os criadores de porcos, de vacas, de cavalos, etc., que, assim, todo mundo cobra que o dono do açougue, se deixar um azulejo sujo, é multado. Correto. Só que os caras criam porco, jogam o estrume no rio, matam o porco no chão e vende para aquela comunidade e ninguém fiscaliza. Né? Um horror, uma indecência. Mas é assim que se toca a política pública nessa área. Se é que se pode falar que existe isso aqui, e eu posso dizer com clareza que não existe. Muito bem, nós tiramos os 11 barracos, convencemos os criadores a saírem, nós estávamos em outubro, eles pedimos que eles saíssem em janeiro, eles pediram para sair em março, nós concordamos, foi com o advogado, muitas reuniões lá na Coab, o advogado concordou, ok, então vamos entrar com ação judicial, vocês vão fazer um acordo perante o juiz e vocês vão cumprir. Pegamos as 11 famílias e levamos embora, ficaram os 3 barracos das famílias que a gente teria que achar solução para elas. Hoje temos 56 barracos e os criadores estão lá. E fazem rodeio clandestino, tem tráfico de droga, tem prostituição infantil. Por quê? Porque até hoje a prefeitura não conseguiu entrar com a ação. E já faz 2 anos. Uma briga dela com a Coab. Quem que é o dono da área? A prefeitura e a Coab, que é dela mesmo, não conseguem se entender. Então, nós não temos uma ação, não teve o acordo, eles não saíram. Como nós não conseguimos recuperar a área de APP, inclusive um vereador daqui, Nicanor Lopes, ele conseguiu dinheiro italiano para fazer a recuperação da área. Uma doação de uma ONG italiana. Nós tivemos que devolver o dinheiro porque não foi usado, porque não fizeram o projeto e não acompanhou. Então, vejam que o projeto está bonito, está andando, mas, infelizmente, as parcerias que a gente tem que fazer, elas nem sempre dão certo. Outra parceria, só que essa deu certo. Quando eu descobri que tinha o Alphaville vindo para cá, e como eu conheço todas as favelas, e por dentro conheço bem, eu falei, puxa vida, lá onde vai sair o Alphaville, tem uma favela. Aquela região é a mais valorizada da cidade hoje, a mais cara, na entrada de Bonfim Paulista. Eu fui ver o projeto, a avenida da entrada do projeto, Alphaville, era exatamente na beiradinha da favela. E cresci o olho desse tamanho. Falei, opa, mais um Alphaville e menos uma alfavela. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar o Alphaville, a Copema e a Terras Altas, que são as empresas parceiras deste projeto. O projeto estava na prefeitura andando a passo de tartaruga há 9 anos. Então eu procurei o Zé Renato e disse, Zé Renato, vamos tentar uma parceria com a prefeitura, com a Câmara, quem precisar ajudar, o promotor, o que for, vamos andar com o seu projeto que interessa para a cidade, que é um investimento milionário, bilionário, mas você vai dar uma contrapartida. Os grupos econômicos vão dar uma contrapartida. Vocês vão bancar a favela. Não, não posso, eu só vou dar uma parte da área, não sei o quê, 180 mil. Aí o juiz Pidão começa, não, mas 180 é pouco, dá a infraestrutura. E, tá bom, vai a infraestrutura. Então, já tinha área e infraestrutura, só faltava construir 44 casas. Né? Mas aí o juiz Pidão vai argumentando, e tal, no fim, eles deram as 44 casas. Vocês vão ver aí como é que foi isso. Eu fiz uma seleção de fotos, passar bem rapidinho, para vocês verem como foi o projeto. Quer dizer, no fim, dos 180 mil, já passou de 1.300.000. Há pouco tempo tinha lá um muro de arrimo, ficou mais 100. Deram também. Por quê? Porque perceberam o seguinte, eles iam chamar a gente para comprar os lotes deles, os cidadãos da cidade, da região, e você ia passar ao lado de uma favela. Esse era o meu argumento. Né? E eles perceberam hoje que, ao contrário, toda pessoa que passa por lá pergunta, nossa, quem são essas casinhas bonitas? Eles teriam alguém xingando, pô, mas como você vai vender um terreno caríssimo num lugar desse na beira da favela? Hoje não. Se você passar hoje lá, você vai ver as casinhas bonitas e o resto tudo demolido. Tudo demolido. Dezembro vai estar todo mundo morando nas casinhas bonitas. Né? Eu fui com a televisão lá outro dia, 17 dias de mudança. Já tinha gente com suíte terminando. Ou seja, você dá um empurrão, a família vai, o patrão ajuda, enfim, as pessoas com um pequeno empurrão vão embora. E a gente percebe que muda tudo na família, na vida delas. Muda a educação, rendimento escolar aumenta, melhora a saúde, porque não tem mais esgoto a céu aberto, melhora a autoestima.
eles começam a se interessar pelos cursos que a gente oferece, curso de padeiro, curso de corte e costura, curso de cabeleireiro, curso de pedreiro. Há um interesse maior, com isso aumenta a renda, compra televisão, compra bicicleta. Então, há um upgrade, para usar um termo novo, né? Um termo recorrente, no sentido de que eles podem, sim, ter novas esperanças. Então, esse é o projeto Moradia Legal, e eu vou mostrar um pouquinho aqui da favela Faiane. Obrigado. Da favela Faiane, para vocês verem como é que foi a sequência. Eu vou explicando muito rapidamente para a gente já passar para a segunda parte do nosso tema. Essa é a favelinha da entrada de Bonfim. Ali aquela empresa é a empresa Agromar, que faz adubos. Vocês estão vendo o amarelinho projetado ali? É a avenida que vai para o Alphaville. Então, esse pessoal estava exatamente na porta do Alphaville, né? E essa favela tem 52 anos. Vejam quanta gente já passou por aqui na administração e não cuidou do problema, né? Então, nós fizemos o projeto então em parceria com a Prefeitura, com a Câmara, com as 3 empresas de que eu falei, com o DAERP, enfim, todo mundo colaborou. Foi uma colaboração maravilhosa mesmo, né? E acho que é a primeira vez que no Brasil tem uma parceria em que a iniciativa privada assume todos os custos. A Prefeitura não pôs um centavo, tudo de graça. Esse projeto, se você for tocar um projeto desse com a realidade da Prefeitura, demora 3 anos. Nós sugeri lá uma mudança de paradigma de administração. Não podemos demorar todo esse tempo, porque tem um investimento todo em contrapartida que nós temos que atender. As duas coisas estão atreladas. O projeto do Alphaville saiu em 60 dias, e esse projeto em 60 dias. Não na Prefeitura. Aí que está. É possível fazer andar mais rápido. É preciso saber gerir. Então, nós fizemos uma mudança completamente. Como é que se faz na Prefeitura? Abre um processo. Aí manda para o secretário tal. O secretário tal manda para o tal. Manda para a secretária. Aí ela falou, faltou a vírgula. Volta tudo. Aí o secretário põe a vírgula, tudo de novo. E não anda. O que fizemos? Vamos sentar em torno de uma mesa, todo mundo. Todos os secretários, da ERP, etc, etc. E vamos conversar. Chama a CPFL também. Chama os parceiros. Chama as empresas. Todo mundo está de acordo? Tá, olha, eu preciso que a galeria esteja ali. Tudo bem? Tá, preciso tal coisa. O asfalto vai ser aqui, vai ter que ter terraplenagem. Quem vai pagar? Fomos discutindo. Aí, uns 15 dias. Tudo estava discutido? Está tudo resolvido? Todo mundo sabe o que quer? Não tem mais dúvida? Não, então agora vai para você. Aí ele disse, ok. Aí manda para você. O catálogo, botar debaixo do braço, levava. E você? Ok. E você? Ok. Terminou 60 dias, o projeto está pronto, o dinheiro está dado, está lá fazendo. Tá? Então, é a maneira de administrar que é completamente diferente. Essa é a mudança de paradigma na administração. Gastou-se menos recurso, gastou-se menos energia, gastou-se menos tempo e todo mundo está feliz com o resultado. Então, essa era a favelinha. É a melhor favela de Ribeirão. Ela é o Jardim Canadá das favelas. Porque era a favela que tinha menos esgoto a céu aberto, são famílias extremamente unidas, quase todas da família Faiane, são famílias que trabalham, famílias que compram no comércio a crédito, os filhos estão na escola, então é uma coisa diferenciada. Porém, eu fui com a moça da televisão, recentemente lá com a Inês, da IPTV, e ela disse, meu Deus, essa é a melhor de Ribeirão? Eu falei, olha o esgoto a céu aberto rodando aí. E ela disse, olha, virou do outro lado, a parte nova já não tem esgoto a céu aberto. Aí ela mostrou as galerias, vocês devem ter visto isso na televisão. Essa é a vista parcial da favela, aí vocês estão vendo alguns, está dando para acompanhar? Dá, né? Os criadores de cavalo, de vaca, isso é comum, isso aí é a entrada. Olha aí, com a situação dos barracos, da melhor favela de Ribeirão. O lixo ali dando dengue, esse é o lugar que tem menos lixo em Ribeirão. E tem uma favela que eu fui outro dia, uma semana eu fui 3 vezes. Se pegar 50 caminhões e falar, vamos tirar o lixo da favela, 50 caminhões não tiram o lixo. Agora, como é que é a saúde dessas pessoas dali e da região? Né? Então, olha aí, a casa. Vocês viram os fios? Dá uma olhada na situação da fiação. Tudo gato, ninguém paga água, não paga luz. Olha aí a cama, a situação, o aperto.
Olha aí, e essa, gente, eu digo para vocês, é a melhor favela de Ribeirão. Ali o doutor Júlio, o pessoal, eu lá atrás, a Maria Cecília Baldock, que também é uma servidora municipal exemplar para o mundo, como tantas outras. A Marinês Farinha, de óculos, ali, ela tem mais de 70 anos, está aposentando pela segunda vez. 40 e tantos anos de prefeitura, passa prefeito, sai prefeito, ela está sempre no mesmo lugar, que ninguém é capaz de tirar ela. Ela conhece Ribeirão inteirinha. Se você falar, olha, quando que o João José Sampaio fez aquela... O João Gilberto Sampaio fez tal escola, ela lembra a escola de quem que era, onde está a planta, onde está o processo, sabe tudo. Então, ela vai ficando. Então, a gente fala, não tem pessoa insubstituível. Tem sim. Aí o nosso grupo, lá fazendo a visita, aí vem o projeto, as reuniões, como é que a gente faz a reunião com a comunidade. Ou seja, não é para eles. É para eles, mas é com eles. Eles têm que participar de tudo, eles dão palpite, eles observam, eles falam, por que o quarto é desse tamanho, por que o quarto é aqui, por que o esgoto é ali? E é isso que a gente quer, que eles tenham interesse por conquistar aquela casinha e exercer cidadania. Então, olha a carinha das pessoas, né? Então, aí a favela desenhada, como a gente viu pelo helicóptero, e aqui o projeto, né? Aí, olha como ficou bonitinho, tá? Aquilo lá embaixo é o córrego Ribeirão Preto, onde todo o esgoto é jogado. Não está mais, tá? Isso acabou. Esse é o projeto de casa de um dormitório, geminadas, com uma sala-cozinha, juntos, um quarto e um banheiro. Aqui o projeto, pronto. A casa de 2 dormitórios, porque nós fizemos todas de um, mas tem família que precisam de 2. Então, já fez o projeto para a casa de 2, só ampliar. Essa é a de 2, projeto, casa de 3 dormitórios. 7 famílias precisavam de casas maiores. Então, fizemos os projetos. Primeira fase, dividimos isso aqui em 3 fases. 13 de um lado, 12 do outro e o meio, 19. Fizemos as 13. E o sucesso foi tanto que nós conseguimos juntar as 2 fases seguintes, as 2 e 3, e fazer uma só. Então, já demolimos tudo, tiramos as famílias de lá. É uma negociação louca, tem que falar com o dono de fazenda, com o patrão, para deixar o cara morar na empresa 5 meses. A gente vai atrás de um, fala com o fazendeiro, e vai. É uma negociação maluca, é dia e noite atrás disso. E aí, então, a demolição, né? Então, as máquinas passando, os entulhos, limpeza da área, aí todo o trabalho já começa a terraplenagem, já botaram o orelhão, e olha que bacana, ó. A construção começando, aparecendo, muro de arrimo, já a casinha surgindo. Então, o sonho virou ideia, a ideia virou plano, o plano virou realidade. Então, eu estou passando bem rápido, só para vocês verem como é a evolução. A gente acompanha isso diariamente. E eu ainda não tenho, da inauguração para cá, eu não... Aí, você está vendo as galerias de esgoto? Olha aí que beleza, a diferença, né? Aqui já o asfalto, aqui a gente permitiu que eles mesmos não tinham no projeto. Quem quisesse já se antecipava e colocava azulejo, piso, trocava a válvula, o vaso sanitário, e alguns fizeram. Aí as casinhas já prontas, faltando a grama, depois se plantou grama, ligou água, ligou luz e tal, e aí foi feita a inauguração. Nós inauguramos agora em final de abril, e as 2 outras fases estavam previstas para 6 meses, mais 6 meses, nós juntamos tudo. Então, a ideia é que no Natal essas famílias estejam todas ali. Parcerias aí normais, Projeto Moradia Legal, a Prefeitura, a Coab, a Alphaville, a Fundação Alphaville, que faz um trabalho social muito bacana, Terras Altas e Copema. A gente tem feito visitas a essas famílias, porque não adianta só você tirar a pessoa da favela, você tem que tirar a favela da pessoa. Esse é o trabalho mais difícil. Então, o trabalho de conscientização, de assistência social, aquele trabalho de ouvido, de ombro, de psicólogo, de insistir que tem que ir para a escola, insistir que a grávida tem que passar pelo pré-natal, né? Insistir que a plantinha que plantou lá é importante, tem que cuidar. Eles queriam agora tirar uma grama e botar lá uma mureta. Falaram, não, a grama é importante para penetrar a água, para o aquífero Guarani. Você fala, puxa, você está falando isso para o cara que mora 50 anos na favela? E eles concordaram e falaram, tá bom, a gente abre mão do muro.
Eles são capazes de entender, mas é preciso conversar com eles num linguajar que eles entendem. Talvez pelo fato de eu ter vivido essa realidade, né, eu tenho uma facilidade maior para dialogar com eles. Então, tem o nosso site, então depois vocês, por favor, vejam o nosso site, para vocês terem uma ideia um pouco melhor das fotos, dos filmes, do programa de televisão. Esse projeto aqui ganhou o Prêmio Novari. O Prêmio Novari é o maior prêmio da justiça brasileira. Ele é tão importante que ele é entregue no Palácio do Planalto pelo presidente da República. Tá? E eu ganhei esse prêmio em 2008. Na verdade, não fui eu que ganhei, né? Eles me entregaram o prêmio, mas o prêmio, na verdade, é da cidade, é do grupo, é da equipe. E tanto que eu recebi um troféu do vice-presidente José de Alencar e 50 mil reais em dinheiro. E eu doei os 50 mil para o projeto, porque eu tenho tudo, eles não têm nada. Então, está aí o meu e-mail. Depois vocês, por favor, façam observações, façam críticas e vamos agora conversar. Aqui nós falamos do micro problema, que é o problema da miséria e da pobreza em Ribeirão. Vamos tentar falar agora um pouco da pobreza no mundo. Então, o mundo tem hoje 6,7 bilhões de habitantes. Nós teremos em 2050, portanto daqui a 40 anos, 9,5 bilhões. Com o padrão de consumo que a gente tem hoje, o planeta não vai aguentar. 1 bilhão dos 6,7 moram em favela. 1 bilhão de pessoas moram em favela. A previsão da ONU é que em 2030, daqui a 20 anos, nós teremos 2 bilhões em favelas. Ao invés de diminuir, vai aumentar. 37% das pessoas que moram na área urbana do mundo moram em favela. É estarrecedor, né? Essa é uma favela em Caracas, na Venezuela. Essa é uma outra em Jakarta, na Indonésia. Ou seja, o problema não está localizado num ponto do mundo, ele está em todos os lugares. Nos anos 90 a 2000, 227 milhões de pessoas deixaram de morar em favela. E nós ainda temos 1 bilhão. Estamos tirando outros milhões e teremos 2 bilhões em 2030. Nos últimos 2 anos, por conta da crise, muito provavelmente, eu vivo perguntando, será que é por causa da crise? No fim, vocês vão entender por que eu pergunto isso. 50 milhões de pessoas passaram a morar em favela no mundo todo, só em apenas 2 anos, 2008 e 2009. Provavelmente por causa da urbanização crescente, que é um fenômeno mundial, todo mundo está indo para as cidades, no mundo todo. E, sobretudo, nos países emergentes, como é o caso do Brasil, da Indonésia, da China, da Índia, que são países grandes, populosos. Também por conta da crise econômica. Muita gente não consegue sobreviver no mercado formal e acaba indo para o submundo, né? A Índia dobrou o número de favelas nos últimos 20 anos. A Índia tem atualmente 93 milhões de favelados, só na Índia. Isso equivale a metade da população do Brasil. Vocês têm noção? Metade da população do Brasil inteiro, na Índia, mora em favela. O número de favelas tem aumentado. A Índia conseguiu tirar 125 milhões de favelados das favelas. E ainda tem 93 milhões. E vai dobrar esse número em 20 anos. Aí, uma favela na África do Sul. As Filipinas, eu dei um dado aí, Manila tem 11 milhões de habitantes, uma das grandes cidades do mundo, uma das maiores, 50% dos moradores moram em favelas. Brasil, vamos dar aqui alguns dados importantes. De 91 a 2000, a taxa de crescimento dos domicílios do Brasil foi 2,8% ao ano. A taxa de crescimento dos domicílios em favelas, 16,6%. Portanto, 6 ou 7 vezes mais. Vejam que 91 e 96 ainda não tinha vindo o Plano Real, veio em 94, mas os efeitos dele vieram depois de 96. Né? Então, se você olhar de 91 a 2000, já com o Plano Real, você vai ver que a taxa de crescimento de favela só foi de 4,8%. Mas, mesmo assim, quase o dobro dos domicílios normais. Isso mostra que o fenômeno da favelização é um fenômeno estatisticamente analisado. De 2000 a 2010, houve uma redução
de 16% do número de domicílios em favelas. Por quê? Porque é exatamente o período de maior crescimento do Brasil. Final do governo Fernando Henrique e todo o governo Lula. Esse período foi o período que se aproveitou as conquistas lá de trás e a gente, então, conseguiu crescer mais e, com isso, diminuir a favela. O que mostra que o desenvolvimento do país está ligado também ao crescimento econômico. Essa é uma favela na Índia, vejam que situação, a criança brincando ali dentro d'água. E é assim mesmo, você vai nas favelas e vê as crianças brincando no esgoto a céu aberto, né? Então, nós vamos falar um pouco disso aí. No Brasil, 7,2 milhões de pessoas moram em favelas, né? Nós temos favelas, só Rio de Janeiro, por exemplo, tem 1.200.000 pessoas em favela. O déficit habitacional no Brasil é de 8 milhões de unidades, apartamentos ou casas, né? E nós temos no Brasil alguns milhões, são vários dados que a gente tem, eu não quis precisar aí, porque um fala que é 7 milhões, outro fala 6, mas nós temos alguns bilhões de imóveis desocupados, fechados. Agora, por que estão fechados? Se nós temos um déficit de 8 milhões, pessoas querem mudar para essas casas. Nós não as construímos, mas nós temos 6 milhões fechados. Por quê? Grande problema, não temos condição de contratar. É comum eu ir à favela e dizer assim, de onde você está vindo? Eu morava lá no Quintino. Mas por que você veio para cá? Não deu para pagar aluguel. Outro, por que você veio para cá? Não, você não pode pagar aluguel? Você disse que trabalha em tal lugar, ganha bem. Eu não tenho garantias. Eu não tenho fiador. Quem que vai ser fiador de um favelado? Ou quem vai ser fiador de um sujeito desse? Com a sua família é muito pobre. Não tem. Então dá calção. Como é que ele não tem dinheiro para comer? Ele vende o almoço para comprar janta? Como é que ele vai ter de 3 meses para calção? Então é preciso encontrar mecanismo. Eu faço uma pergunta, será que não está na hora de criar um fundo garantidor de aluguel? De toda locação vai um valorzinho para um fundo, e esse fundo garante o aluguel de todo mundo por 3 meses. 3 meses é o tempo que a lei diz que o cara vai ser despejado, o dono não toma prejuízo nenhum, porque ele recebe, o fundo paga, quer dizer, todo mundo paga, sai de todo mundo, não sai de ninguém especificamente, e a pessoa tem um tempo para se organizar. Então, é uma ideia que a gente tem que desenvolver. Eu vou colocando apenas ideias para a gente... Essa é uma favela de Ribeirão Preto. Eu diria, essa era uma favela. Esse é o Monte Alegre. Hoje o Monte Alegre tem rua, tem asfalto, tem guias, tem sarjeta, tem praça, tem 2 equipamentos públicos, tem quadra, né? Tudo isso funciona muito bem. Vocês estão vendo ali no meio, tem parece uma quadra, não é? Ali, deixa eu ver se eu descubro. Ali, ó, é uma quadra. Essa quadra hoje está funcionando, parceria com a Secretaria de Esportes e tal. Essa casinha do Nilton, onde o Nilton morava, nós o convencemos a ir para a Coab, até porque tinha um problema do tráfico lá, e ele trabalhou na obra, e o pessoal não olhava ele muito bem, ele foi para lá e essa casinha virou uma ONG, chamada Programa de Mãos Estendidas, um programa fantástico, que está levando música, balé, comida, evangelização, corte e costura, computação para as crianças. Numa outra área, vou tentar delimitar para vocês, onde é que está isso? Aqui, mais ou menos aqui assim, ó, tem uma associação de moradores. Nós também fizemos uma casa que era do Adson, e ele também foi embora, e nós reformamos a casa, botamos biblioteca, vários cursos, sala desse tamanho aqui para curso, com cadeiras e tal. Temos lá curso de pedreiro, uma série de coisas que está funcionando. Então, essa comunidade, se vocês forem lá hoje, vocês vão falar, não é possível que seja a mesma, é outro mundo. Então, é possível fazer. Essa é a favela do Salgado Filho, a gente passa na Anhanguera, tá, e vê aquilo lá. Olha como está adensado. O que fazer com isso? Né? Tem que ter projetos para isso, né? Essa é a favela da AIDS, que é a favela da barragem de Santa Teresa, que estava praticamente terminada e hoje já está de novo lá. Eu anotei aqui alguns pontos para a gente dizer o que é uma favela. O que tem na favela? Então, eu anotei, falta de água potável. Ou a água é gato, e normalmente um cano misturado com o outro, ninguém garante que a água vai chegar não contaminada. Falta de saneamento adequado. Não chega saneamento nessas áreas e, portanto, esgoto a céu aberto e mais doenças, a gente vai falar dessas doenças depois. Deficiência de policiamento. Vamos olhar aqui, ó. Dá esse exemplo aqui, ó. Como é que o policiamento entra aí? Como é que entra o bombeiro se pegar fogo? Como é que entra o caminhão do gás? O caminhão do supermercado? Como é que entra o carteiro? E como é que entra a polícia?
né? E aí tem tráfico de droga, aí tem prostituição infantil, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. São pessoas que realmente estão à margem da sociedade normal. Dificuldade de acesso para bombeiro, carteiras. Ausência de vagas em creche. A prefeitura não tem conseguido preparar os bairros para atender essas pessoas. Então falta creche, falta escola, falta posto de saúde. Há uma degradação urbana. Eu falei do lixo. Se você for lá e pegar 50 caminhões de lixo em algumas favelas, você vai passar 2, 3 dias tirando e não vai acabar. E na semana seguinte você volta, vai ter de novo. E por quê? Porque não tem uma política de limpeza urbana adequada. Então, por isso que eu falo, tem que ter várias políticas amarradas entre si, de forma que uma interfira a bem da outra. Então, lá no Monte Alegre, por exemplo, todo mundo jogava lixo na casa, no terreno. Nós convencemos que tinha que jogar agora na rua. Conseguimos uma caçamba. Nós ficamos uns 20 dias para encher uma caçamba. Porque ninguém trazia o lixo. Mas a gente vai batendo, falando. Encheram uma caçamba, botamos a segunda, botamos a terceira. Hoje já tem 7 caçambas. Só que a prefeitura não recolhe as caçambas, muitas vezes, e aí fica lá o lixo com cachorro comendo, e gato, e rato. Paciência, paciência. Elevadas taxas de pobreza. A renda é insuficiente e o desemprego. Quem mora em favela tem renda menor, e, em geral, são muitos desempregados. São pessoas trabalhadoras, mas o índice de desemprego é maior. As habitações são inadequadas por várias razões. Podem não acreditar, mas um número expressivo de casas de favelas não tem sequer vaso sanitário. Quem daqui já foi a uma favela? 1, 2, Eliseu, 3, 4, aí, 5. Então aí, vejam, tem mais lá atrás um companheiro. Então, são poucas pessoas que vão à favela para ver essa realidade. Quando a gente, não é, Eliseu? Quando a gente vê, a gente fica estarrecido que nós estamos em Ribeirão, na região mais rica do país, numa das cidades mais ricas, o 21º orçamento municipal, né, a 28ª cidade do país, e nós temos essa realidade nua e crua aqui. Superlotação, promiscuidade. Vocês não têm noção de como é que é a Casa da Maria. Não vou falar o sobrenome dela, lá no Monte Alegre, na Rua Rondônia. Ela mora com 7 filhos. Ela tem 10, 3 já se foram. Ela tem 7, o mais velho tem 15. Moram todos num cômodo só. No chão. E uma das paredes é um tapete de pendurado. E os cachorros. Então, um dos meninos já usa droga, já esteve na FEBEM, com 14 anos. Então, para vocês terem ideia de como a gente está no mundo em que a gente está alimentando os nossos próprios problemas. Viver no mesmo cômodo, meninos e meninas, pai e filha, principalmente padrasto e enteada. O maior índice de violência contra a mulher é do padrasto contra a enteada, estatisticamente. E esse pessoal mora tudo junto, no mesmo colchão e tal. Portanto, gravidez precoce, alimentação da pobreza. Ruas mal traçadas, serviços públicos ausentes, ligações clandestinas, tráfico de drogas pesado, prostituição infantil. Se você for em algumas dessas áreas, no escurecer, você vai ver algumas menininhas de 12 anos, 13 anos de shortinho, esperando o homem. E muitas vezes porque o traficante manda que seja assim. Então é o submundo e a gente tem que lutar contra isso, porque isso impacta para nós. É ali que se alimenta o garoto que usa droga, a menina que se prostitui, é o sujeito que vai assaltar aqui fora, percebe? Então, os nossos destinos, queiramos ou não, estão ligados aos destinos deles. Se nós não mexermos lá, nós vamos continuar sempre acuados do lado de cá. Alta criminalidade, gangues, refúgio de bandido. O bandido foge da cadeia para onde ele vai? Para uma favela onde a polícia não chega. Por mais que queira e por mais eficiente que tente ser. Desperdício de água e energia, que são os gatos. Reciclagem como meio de vida. Muitos deles vivem de catar papelão, de catar latinha, de catar... E às vezes não tem nem onde pôr isso. Isso fica a céu aberto, dá dengue, etc. Ratos e tal. Causas do aumento da favelização. Vamos andar bem rapidinho, porque tem muita coisa... Oh, perdão. Urbanização crescente, eu tenho falado, o mundo todo está se urbanizando. Se vocês olharem o Brasil em 1930, ele tinha 80% das pessoas moravam no campo, 20% na cidade.
Hoje, 84% moram na cidade, apenas 16% no campo. Portanto, o mundo todo está vendo isso. Desigualdade de renda. A desigualdade de renda leva à favelização. Baixo crescimento econômico. Nós estamos vendo na Índia, no Brasil, cresce a economia e o índice diminui. A economia fica ruim, o índice de favelas aumenta. Falta de garantias para locação, nós já falamos. Então, ainda, a pobreza não resulta de uma única causa. A pobreza resulta de uma série de fatores. Tem um que eu até botei em amarelo, porque não tem no Brasil, né? Corrupção a gente nunca ouviu falar, então não vamos falar disso. Então, a corrupção é um problema seríssimo nos países. Alguns países africanos recebem recursos demais do mundo, do Bill Gates, por exemplo, que doa 10 bilhões de dólares por ano, a fundação dele, e muitos países não conseguem se desenvolver, porque o dinheiro vai e desaparece. Ou por guerras tribais, que ainda tem muito no Oriente Médio e na África, sobretudo na África subsaariana, né? Então você tem problemas sérios. Mau funcionamento do sistema democrático. Às vezes o país tem uma democracia formal, como a Venezuela, que não é democracia nenhuma. A Venezuela está se empobrecendo numa rapidez incrível, porque tem uma democracia, entre aspas. Ok? Venezuela é o 6º maior produtor de petróleo, vem caindo a cada dia a produção, todo o dinheiro do petróleo está sendo mal usado, o país não está aproveitando essa grande riqueza que eles têm, né? 6º país produtor de petróleo do mundo. É uma loucura, e a cada ano produz menos. Por quê? Porque tem uma corrupção demais e tem uma democracia de menos. Fraca igualdade de oportunidades. Aqui eu quero bater num assunto. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem uma revolução na educação. Eu desafio vocês a me acharem um. Até hoje eu já perguntei para umas 100 pessoas, ninguém me disse. Um. Aí eu faço a pergunta, o Brasil já fez essa revolução? Não, logo teremos que fazer. Não é possível o Brasil sair, ele é um país grande, 7ª economia do mundo, vai se tornar a 5ª provavelmente até 2020, mas vai continuar sendo um país não desenvolvido. Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. Ribeirão pode ter 2, 5 milhões de habitantes, vai continuar a ser uma cidade grande, porém não desenvolvida, porque não está atacando as causas dos problemas. O Brasil não vai sair do buraco, nunca vai ser um país desenvolvido se não fizer uma revolução na educação e na cultura. Portanto, essa é uma tarefa que nós vamos ter que executar. E cabe a nós. Isso cria, não tem escola, não tem igualdade de oportunidades. Porque nós somos seres diferentes. Um vai ser caminhoneiro, o outro vai ser corretor de imóveis, outro vai ser juiz, outro vai ser jornalista, não é isso? Outro vai ser fotógrafo. Legal, bacana, é assim mesmo que a vida é. Desde que todos tenham a mesma oportunidade. Agora, quem mora na favela, que sequer tem um endereço, ele tem a mesma oportunidade? Ele tem acesso à mesma escola? Né? Fizeram a pergunta outro dia, e os deputados, senadores, onde os filhos estudam? Na escola privada. E onde o povo pobre vai? Para a escola pública. Eu estudei na escola pública a vida toda, mas naquela época a escola pública era decente. Estava já caindo a qualidade, aumentando a quantidade, diminuindo a qualidade, mas ainda era decente. Hoje é indecente. Né? Por maior esforço das pessoas, ainda é indecente. Então, isso cria uma desigualdade de oportunidades e a gente chega nesse buraco. Eu estou pulando alguns fatores, porque é bastante coisa, e são mais ou menos óbvios. Né? A reduzida instrução, discriminação social relativa ao gênero e à raça, a exclusão social, o crescimento rápido da população. O Brasil, a mulher brasileira, há 50 anos, tinha 6,4 filhos, em média, por mulher. Hoje é 1,6. Portanto, reduziu a fecundidade, com isso facilita o enfrentamento da pobreza. Tá? E nós vamos ver lá na frente alguns outros. Isso, felizmente, o Brasil não tem desastres, problema de clima, graças a Deus, Deus foi muito bondoso conosco, generoso. Questão de saúde, adição de drogas e alcoolismo. Nós temos 1 milhão de jovens usando crack. Imagine o que significa isso no futuro. É futuro nosso, porque o futuro deles não existe. Todos morrerão. A imensa maioria vai morrer ou pelo traficante, ou o problema da própria doença, ou de AIDS, e aí vai. A malária, a dengue matando, né? E aí vai. Fatores históricos, o colonialismo, a forma como o Brasil foi colonizado, diferente de outros países. A Austrália é muito mais nova,
Os Estados Unidos mesmo, como independência é mais novo, e, no entanto, é um país desenvolvido e nós não. A forma de colonização tem muito a ver. Passado de autoritarismo, populismo, como a gente tem ali na Venezuela, também na Argentina hoje, já tivemos aqui também. Como melhorar o ambiente social e a situação dos pobres? Tem solução? Claro que tem, elas já foram mostradas. Habitação econômica e regeneração urbana, que é o que o projeto Moradia Legal tem feito. Educação acessível. É preciso garantir a educação. Atenção básica à saúde. Não é só atenção à saúde. Eu vou fazer uma afirmação, coloquei em vermelho aí. O Brasil gasta mais com doença do que com saúde. Eu presido o Comitê Estadual de Saúde. Portanto, eu falo hoje com conhecimento de causa. Eu estive em Brasília, no Ministério da Saúde, e vi lá o orçamento deste ano. Pertinho de 6 bilhões de reais. Apenas 1 bilhão na atenção básica. E 5 bilhões no resto. A atenção básica equivale a 80% dos problemas de saúde. Então, nós estamos gastando 1/6 em 80%. E o restante em 20%. Alguma coisa está errada. Invertemos, temos que desinverter isso aí. Ajuda para procurar emprego. Temos hoje vários programas que ajudam, precisaria ampliar isso. Incentiva a participação política e a colaboração comunitária. É importante, isso é importante. A gente estava até falando, Antônio Marcos, não sei, acho que era o Délcio, né? A gente estava falando disso, da importância da participação política, das pessoas se envolverem na vida da comunidade e tal. O trabalho social e voluntário é outra coisa que também ajuda muito. O Jeffrey Sachs, o livro dele, O Fim da Pobreza, foi utilizado pela ONU como uma espécie de padrão, de referência mundial, de como combater a pobreza no mundo com dinheiro pouco. E vocês vão ver que lá na frente é pouco mesmo. Fornecer fertilizantes a agricultores pobres. Com fertilizante, a produtividade é maior, melhora a renda. Fornecer refeições escolares gratuitas. O Brasil é um exemplo mundial nisso. Nós somos bons exemplos em muita coisa. Do exemplo, vacinas. Nós somos os melhores do mundo. A questão da merenda escolar, nós somos exemplo. A questão do livro didático, nós somos exemplos do mundo. Como é que um livro chega a 2.000 quilômetros de Manaus na época certa? Então, vai entregar aqui em Ribeirão, no Quintino, é fácil. Quero entregar lá de barco, desce um barco, puxa outro barco, outro carro, outro barco, e chega. E chega. Por quê? Porque nós somos bons. Então, quando a gente quer, a gente faz. Promover a amamentação das crianças. O Brasil tem vários programas, tem dado certo. Nós também somos exemplo nisso. Desparasitar crianças. Nós somos um país, 7ª economia do mundo, e as pessoas morrendo com parasitose. Treinar técnicos locais em saúde pública. Numa cidadezinha pequena lá do Amazonas, não adianta você falar que vai levar médico e tal, não vai conseguir fazer isso com regularidade, mas você treina as pessoas para cuidarem do básico. Né? Fornecer redes mosqueteiras. Nós não temos aqui tem dengue, mas nunca se falou nisso, né? Será que não seria o caso de colocar no berço, na cama, redes mosqueteiras? No caso do norte, a malária, né? São providências baratíssimas. Né? Acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva. As pessoas não sabem isso. As mulheres não sabem a questão da reprodução. Então as meninas engravidam com 12 anos, 13 anos, e vocês vão ver que isso realimenta a pobreza. Disponibilizar terrenos para habitação popular. Quando eu falo de política pública habitacional, não adianta fazer só casa e prédio e ficar puxando o dinheiro do governo federal para Minha Casa Minha Vida, se você não tiver outros programas. Programa de lotes urbanizados, casas como a Vila Tecnológica, que foi feita no governo lá atrás, mutirões, quer dizer, tem várias alternativas para melhorar a situação dessas pessoas, mas tem que ter criatividade e vontade política. Acesso à água potável, a saneamento e eletricidade. Vocês vão ver aí, a gente fala um pouco de saneamento em seguida. A pobreza se autoalimenta. As mulheres pobres engravidam jovens. Ou ela trabalha e a criança fica, ou ela cuida da criança e a pobreza aumenta. As mulheres mais pobres têm mais filhos. Estatisticamente, os estados mais pobres, as mulheres têm mais filhos, e mesmo nos estados mais ricos, as mulheres mais pobres têm mais filhos. Portanto, quanto mais pobre ela tem mais filho, a divisão do bolo é menor, maior pobreza. As mulheres com mais filhos, em geral, não conseguem trabalho formal. Se elas têm mais filho, mais dificuldade para arranjar trabalho. Se arranja trabalho, ganham menos. E ganhando menos, a pobreza se autoalimenta. Então vejam que é um buraco, um saco sem fundo. As pessoas, homens e mulheres mais pobres,
estudam menos. É estatisticamente demonstrado. Quanto mais pobre, menos estuda. Ou quanto menos estuda, mais pobre. E aí você tem uma menor renda. Tendo menor renda, maior pobreza. As pessoas mais pobres ficam mais doentes, porque o esgoto a céu aberto, falta de higiene na casa. Tem muitos barracos que não tem porta nem janela. Na beira do pântano, com esgoto escorrendo na porta. Como é que você vai esperar que essas pessoas não fiquem doentes? Então ficam mais doentes, sofrem mais. Principalmente essas doenças aí, leishmaniose, dengue, etc. Né? As doenças que mais matam, aí eu começo a falar de pobreza e saúde ou pobreza e doença. Vamos começar a refletir um pouquinho para a gente andar. Das doenças que mais matam, muitas são relacionadas à pobreza. Se nós eliminarmos a pobreza, vamos gastar menos com saúde, ou melhor, vamos gastar menos com doença. O Brasil gasta mais com doença do que saúde. Eu falei isso lá no Conselho Nacional de Saúde em Brasília. Outro dia todo mundo ficou assim, eu falei, pare para pensar que vocês vão ver que é verdade. O Brasil recolhe, não estou falando trata, ele recolhe ou afasta 50% do esgoto que o Brasil produz. Isso significa que 5,4 bilhões de litros são lançados todos os dias na Terra, que afeta o lençol freático e, portanto, afeta a qualidade da nossa água, no mar, nos rios, nas lagoas. Portanto, quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto recolhido. Nós temos um programa da Embrapa, salvo engano, para a construção de fossas céticas, mas não aquela fossa negra, e que vazava e ia para o lençol freático. Custa em torno de R$1.000. Quer dizer, numa propriedade rural, num local mais isolado, R$1.000. Não há nenhum programa de incentivo a isso. Se nós fizéssemos com um pouquinho de dinheiro, alguns milhões, nós atenderíamos Ribeirão todas as pessoas e, portanto, o lençol freático não seria contaminado. Mas é preciso ter, primeiro, conhecimento do problema, segundo, vontade de enfrentá-lo. No Brasil, apenas 30% do esgoto são tratados. Eu digo mais, 30% na melhor expectativa. Nós temos algumas estatísticas que falam que é 7, outro que é 14, outro que é 22, outro que é 30. Eu falei, não, então vamos dizer que é 30. Tratamos 30. Significa que 70% do esgoto que o Brasil produz não tem tratamento nenhum e vai para os rios, lagoas, etc. São 138 milhões de brasileiros nessa condição. E é a estimativa mais otimista. Para vocês terem uma ideia da disparidade, e a pobreza está mostrando a disparidade. São Paulo recolhe 84% do esgoto, mesmo sendo o estado mais rico, ainda recolhe só 84%. O Amapá, 1,42%. O mesmo índice do Maranhão. Eu não coloquei do Maranhão porque vão dizer que eu sou preconceituoso. 22 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. E o Brasil tem 12% da água potável do planeta. Como é que se justifica? Para cada R$1 gasto em saneamento, economizam-se R$4 com saúde ou com doença. Isso é um dado da ONU, da Organização Mundial de Saúde, e vale para o mundo todo. O Brasil precisaria investir 13,5 bilhões de reais ao ano durante 20 anos para acabar com o problema do saneamento. Portanto, 270 bilhões de reais. O Brasil precisaria construir 1 milhão de casas de moradias por ano durante 15 anos, um investimento de mais ou menos 750 bilhões. Em torno de 1 bilhão, 1 trilhão a gente resolveria. E o nosso PIB já passou de trilhão já faz muito tempo. Né? Quanto mais jovem, menos acesso a saneamento. Quanto menos escolarizado, menos acesso a saneamento. A questão do saneamento está ligada a 32% de probabilidade de morte das crianças. Esse é um dado estarrecedor que eu vi num programa, acho que é o Roda Viva, Eduardo Geneto da Fonseca, que trouxe esse dado e eu passei a divulgá-lo. Desculpa, vamos voltar. As crianças, o ser humano tem o maior cérebro de todos os animais. Todavia, nós nascemos com um cérebro muito pequeno, pouco desenvolvido. E ele se desenvolve de 0 a 2 anos. E os cientistas descobriram que 87% de todo o metabolismo humano, até os 2 anos, são gastos para desenvolver só o cérebro. E o restante para desenvolver o restante. O cérebro, nós nascemos com o cérebro
pequeno e precisa se desenvolver rapidamente. Então, toda a energia do corpo vai para lá. Imagine uma criança que tem uma doença grave nesses 2 anos. Uma diarreia grave, uma dengue, uma leishmaniose, um sarampo, uma malária, estará comprometida para o resto da vida. Ou seja, está condenada a ser diferente e a ser pobre. Portanto, é preciso investir pesadamente no saneamento, na água potável, na moradia adequada, para que a gente não comprometa as nossas crianças, né? Quando a gente fala nossa, porque a gente não pode pensar só nos nossos filhos, tem que pensar nos nossos e dos outros, né? Afinal de contas, somos todos irmãos, não podemos esquecer dessa particularidade. O que se considera pobreza ou miséria? Fulano é pobre, fulano é miserável. Como é que eu sei? A ONU colocou lá alguns dados importantes. Quem consome menos de 2.000 a 2.500 calorias por dia vive numa situação de pobreza. Miséria, quem recebe até $1 por dia, R$1,50. 30 dias, R$45 por mês. Quem recebe menos que isso é miserável. Vocês vão falar, mas se alguém recebe menos que isso, 1,1 bilhão de humanos. Quem é pobre? Quem recebe até $2 por dia, portanto, R$90 por mês. Quantos? 2,7 bilhões de seres humanos. 40% da humanidade ganha menos de R$90 por mês. A pobreza extrema vem diminuindo na Ásia, que está crescendo, a gente é sabido isso, 21%. E aumentando na África, principalmente na África de Baixo. 44% da população daquela área são extremamente pobres. A gente tem visto a estatística de alguns locais aí, né? A expectativa de vida na África é de 47 anos. Na Idade Média, era de 30 anos. Nós chegamos, na Europa, hoje a 82, 83 anos em alguns países. Na África, ainda é 47. No Brasil, 72,8 em média, e no mundo, 67 anos em média. 800 milhões de pessoas são subnutridas. Quase 1 bilhão de pessoas ingerem menos calorias do que é necessário. 18 milhões de pessoas morrem todos os anos por razões relacionadas à pobreza. Isso significa que a cada dia morrem 50 mil pessoas por conta da pobreza. São dados estarrecedores. Todos os anos, 11 milhões de crianças morrem antes de completarem 5 anos. Portanto, cadê a igualdade de oportunidades? Não é verdade? A ONU diz que 19 bilhões ao ano durante 20 anos seria possível, se bem aplicado o dinheiro, todo o dinheiro lá, direitinho onde tem que chegar, nós terminaríamos com a pobreza, com a miséria no mundo. Com a pobreza não, mas com a miséria. Os Estados Unidos gastam mais do que isso por ano só com o sistema de defesa. E nesse buraco que está indo, com o Afeganistão, com o Iraque, não sei o quê, quase que enfiou o mundo inteiro numa crise global, e possível que ocorra, porque aumentou para 2,4 trilhões agora essa dívida, mas isso é nada, né, na situação. Então, nós temos aí a possibilidade de só o sistema de defesa americano, que se parasse no ano, acabaria com a pobreza, a miséria no mundo todo. Então vejam que é possível fazer, desde que a gente queira. É questão de eleger prioridades. O Brasil gasta 0,9% do PIB em saneamento, 4,6% do PIB em saúde e gasta 35% do orçamento em juros. Nós temos a maior taxa do mundo. O Brasil tem uma taxa real de 7,2% e o segundo lugar é a Hungria com 2,6%. Portanto, quase 3 vezes o segundo lugar. E nós pagamos 35% do orçamento em juros por ano. Portanto, alguma coisa está errada, né? Precisamos inverter essa lógica. Aí eu pergunto o seguinte, eu tenho refletido muito sobre isso. As pessoas vão convivendo com a pobreza, aceitando a pobreza como uma fatalidade, e não é. É possível resolver o problema da miséria e da pobreza. Mas para isso você tem que ter uma ótica diferente. A pobreza não pode ser vista apenas como um problema. A pobreza é um problema. E você não resolve. Se você começar a olhar que a pobreza é business, que a pobreza gera riqueza, olha lá.
gera empregos. Se você combater, imagine, 270 bilhões de reais em saneamento básico. Quantos empregos vão gerar? Quantos impostos? Quantas empresas vão surgir? Quanta tecnologia nova vai aparecer? Quanta riqueza o Brasil vai gerar? O PIB vai lá em cima? Só combatendo o saneamento. Portanto, business, um grande negócio. Não é? Se você vê a pobreza apenas como problema, a pobreza vai ficando aí. Não, tem que enfrentar a pobreza e deve ser visto como um grande negócio e não como um enorme problema. E eu encerro dizendo, nós, seres humanos, somos capazes disso. Obrigado a todos.